O segredo que ninguém conta. Por que a China humilhou o mundo nos carros elétricos? Capítulo 1. O gancho que muda tudo. Imagine descobrir que o maior segredo da indústria automotiva atual não é tecnologia, nem bateria, nem inteligência artificial. É algo muito mais simples. Algo que explica por que carros elétricos chineses estão aparecendo em todos os lugares do planeta. Algo que está deixando montadoras europeias, japonesas e americanas completamente desconfortáveis. Porque a verdade é a seguinte: enquanto o Ocidente discutia se carro elétrico era moda passageira, a China estava silenciosamente construindo a maior máquina industrial da história da mobilidade. E hoje o resultado é quase constrangedor. Carros elétricos chineses custam até metade do preço de modelos equivalentes no Ocidente. Mas aqui está a pergunta que quase ninguém faz. Se eles vendem mais barato, como ainda conseguem lucrar? Será que existe subsídio escondido, dumping industrial? Ou o resto do mundo simplesmente ficou para trás? Fica comigo até o final porque o verdadeiro motivo é muito mais profundo e muda completamente a forma de entender a indústria automotiva global. Capítulo 2. O mito das margens. Durante anos, muitos analistas repetiram a mesma narrativa. Os carros elétricos chineses são baratos porque as empresas não têm margem. Ou seja, elas venderiam quase no prejuízo apenas para dominar o mercado. Mas relatórios recentes começaram a desmontar essa explicação simplista. Na verdade, muitas montadoras chinesas operam com margens semelhantes às ocidentais, mesmo vendendo carros significativamente mais baratos. Então surge o paradoxo. Se o preço é menor e a margem não é tão diferente, de onde vem essa vantagem gigantesca? A resposta começa em algo que poucas montadoras tradicionais têm: controle quase total da cadeia de produção. E quando você entende isso, a dominância chinesa passa a fazer muito mais sentido. Capítulo 3. A arma secreta. A cadeia industrial. Enquanto montadoras ocidentais dependem de centenas de fornecedores espalhados pelo mundo, a indústria chinesa decidiu fazer algo radical. Ela integrou praticamente tudo: bateria, motor elétrico, eletrônica, software, refino de minerais, processamento de lítio e até fabricação de componentes químicos. Hoje, a China controla mais de 70% da produção global de baterias de íons de lítio, o componente mais caro de um carro elétrico. Isso muda completamente a equação, porque baterias representam frequentemente 30 a 40% do custo de um carro elétrico. Se você controla a bateria, você controla o preço final do carro. E isso explica por que fabricantes chineses conseguem produzir veículos elétricos até 50% mais baratos que concorrentes ocidentais. Mas isso ainda é apenas parte da história. Existe outro fator gigantesco que quase ninguém fora da indústria percebe. Capítulo 4. O plano de 15 anos. Muita gente pensa que a revolução elétrica chinesa aconteceu de repente. Não aconteceu, ela começou há mais de 15 anos. Enquanto Europa e Estados Unidos discutiam metas ambientais, a China tratava carros elétricos como questão estratégica nacional. O governo fez várias coisas ao mesmo tempo: incentivos fiscais para consumidores, financiamento de pesquisa em baterias, investimento em infraestrutura de recarga, exigências para montadoras venderem veículos elétricos e apoio à mineração de matérias-primas no exterior. O resultado foi um ecossistema completo. Hoje a China possui a maior rede de carregamento público do planeta, com milhões de pontos instalados. Isso elimina uma das maiores barreiras para a adoção de veículos elétricos: o medo de ficar sem energia. E quando infraestrutura, produção e tecnologia evoluem juntas, o crescimento vira uma avalanche. Capítulo 5. A escala absurda. Existe uma regra simples na indústria: quem produz mais barato. E aqui entra um detalhe impressionante. A China hoje fabrica mais de 70% dos veículos elétricos do planeta. Isso significa mais fábricas, mais fornecedores, mais volume, mais eficiência. E escala industrial tem efeitos quase mágicos. Máquinas mais automatizadas, custos diluídos, componentes mais baratos, aprendizado acelerado. É o chamado efeito de curva de experiência. Quanto mais você produz, mais barato cada unidade fica. E isso explica por que alguns modelos chineses chegaram ao mercado internacional com preços que parecem irreais. Mas há outro detalhe fascinante nessa história: a competição dentro da própria China. Capítulo 6. A guerra de preços. Ao contrário do que muitos imaginam, o mercado chinês não é dominado por poucas empresas. Na verdade, ele é extremamente competitivo.
Houve momentos em que o país chegou a ter centenas de fabricantes de carros elétricos. Isso criou algo parecido com uma guerra industrial. Empresas cortando preços, tecnologias evoluindo rapidamente, novos modelos surgindo quase todos os meses. Essa competição feroz acelerou a inovação de uma forma que dificilmente aconteceria em mercados mais estáveis. Hoje o resultado aparece em produtos, baterias mais baratas, software avançado, assistência de condução sofisticada e carregamento ultra rápido. Algumas tecnologias recentes prometem carregar baterias de 20% a quase 100% em poucos minutos, algo que mostra o ritmo absurdo de inovação do setor. Mas a história ainda não termina aí, porque existe um efeito colateral que está assustando o resto do mundo. Capítulo 7. O impacto global. Montadoras tradicionais enfrentam um dilema enorme. Durante décadas, o lucro da indústria veio dos carros a combustão. Motores complexos, transmissões elaboradas, peças caras. Carros elétricos mudam completamente essa lógica. Eles têm menos componentes mecânicos, menos manutenção e custos potencialmente menores. Para fabricantes que ainda dependem do motor a combustão, isso cria um conflito interno. Adotar rápido demais pode destruir suas próprias margens. Adotar devagar demais pode significar perder o mercado. Enquanto isso, empresas chinesas não têm esse problema. Muitas nasceram já no mundo elétrico, sem legado, sem medo de canibalizar produtos antigos. Resultado: analistas do setor estimam que a indústria chinesa esteja vários anos à frente de concorrentes ocidentais em tecnologia e custo de veículos elétricos. E essa vantagem está começando a aparecer nas exportações. Europa, Ásia e América Latina. África, os carros elétricos chineses estão chegando. E isso está redesenhando completamente o mapa da indústria automotiva. Capítulo 8. O futuro da guerra automotiva. Então voltamos à pergunta inicial. Qual é o verdadeiro motivo da dominância chinesa? Não é apenas tecnologia, não é apenas preço, e nem apenas política industrial. É o conjunto de tudo isso funcionando ao mesmo tempo. Estratégia de longo prazo, integração industrial, escala massiva, competição feroz, infraestrutura, controle da cadeia de baterias. Quando esses fatores se combinam, o resultado é um ecossistema quase impossível de replicar rapidamente. E isso explica por que tantos governos agora estão reagindo com tarifas, incentivos e políticas industriais próprias. A corrida global pelo carro elétrico está apenas começando. E a pergunta que fica é simples: será que o resto do mundo consegue alcançar a China? Ou estamos vendo o nascimento de uma nova superpotência automotiva? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que as montadoras tradicionais vão conseguir reagir? Ou a revolução elétrica chinesa já venceu essa corrida? Se você curte análises profundas sobre o futuro da indústria automotiva, já deixa o seu like. E agora tem uma novidade no YouTube. Clique no botão de hype aqui no vídeo para ajudar o algoritmo a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Isso ajuda demais o canal Artifícios Automotivos a continuar trazendo análises independentes. E aproveita também para conferir o link de afiliados na descrição, que ajuda o canal sem você pagar absolutamente nada a mais por isso.